pessoal, já estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Café e Conversa. Está um programa imperdível, por isso eu convido você para estar com a gente até o final da edição do nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre direito civil e imobiliário. Para isso nós convidamos a doutora Alexandra Carmelino. Ela já está aqui e vai tirar todas as nossas dúvidas, inquilino, sobre vizinhança, registro imobiliário, tudo isso nós vamos falar hoje com a doutora Alexandra. Doutora, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Que bom, doutora. Fala um pouquinho de você. Eu atuo aqui em São Carlos, na área de direito civil e imobiliário, né? Eu tenho especialização em direito imobiliário, estou fazendo a pós-graduação na PUC de São Paulo em direito imobiliário também, né? Nosso escritório fica no centro da cidade, na Rua Padre Teixeira, e espero esclarecer algumas dúvidas de vocês aqui. Com certeza são muitas dúvidas, viu, doutora? Eu gostaria de saber sobre o que é direito civil. Direito civil em si é o direito que rege a vida das coisas e das pessoas desde o nascimento até a morte. Muito bem. E como funciona o registro imobiliário? Registro imobiliário é a parte mais importante de um imóvel, né? Ali ele te dá a garantia da propriedade, a garantia da liquidez do imóvel. No registro imobiliário nasce uma matrícula. Quando você lavra uma escritura, você leva ela até o registro de imóveis e lá tem o histórico de todas as transações, de todos os impedimentos, se há penhora, se há ônus, a quem realmente pertence o imóvel. Existe até um jargão, né? Que só é dono quem registra, porque o verdadeiro proprietário ele consta na matrícula do imóvel devidamente registrada. Doutora, e processos de inventário? Como que é feito esse processo de inventário? Acredito que lá no seu escritório você deve receber muitas dúvidas aí do pessoal sobre essa questão. Então, o inventário em si é a partilha, né, divisão e partilha de bens da pessoa falecida. É a herança, né, o direito à herança. Então, existem dois tipos: o arrolamento de bens, que é quando as partes são capazes e não há qualquer impedimento. Isso, hoje, você pode fazer no tabelionato de notas. E o inventário em si é quando existem impedimentos. Ou é questão de um menor, ou é questão de um interditado. Aí você tem que fazer judicialmente. Isso se chama inventário, a partilha e a divisão de bens. Perfeito. E quais são os direitos do inquilino? Eita, que o pessoal pergunta bastante, é direito daqui, é direito dali, vira uma confusão, né, doutora? Então, todo mundo tem direito e dever, né? Se cumprir. Princípio da igualdade. Mas o inquilino em si, ele tem o direito de receber o imóvel em perfeitas condições de uso, né? Nós em off aqui estávamos conversando, até esclareci para você. Atualmente, nós temos algumas demandas no escritório em relação à vistoria do imóvel. O inquilino vai, loca o imóvel, geralmente isso acontece quando ele loca dentro de uma imobiliária. E só após ele receber o contrato assinado é que ele recebe o laudo de vistoria. E ele tem 5 dias para contestar esse laudo ou dizer amém para o que tiver lá. Somente 5 dias. E muitas vezes ele, ao receber esse laudo e ele vai no imóvel, ele constata uma série de irregularidades. E aí começa todo aquele transtorno, porque às vezes o imóvel está praticamente inabitável, não está nas condições que ele deveria receber. E às vezes ele quer rescindir o contrato, não consegue. Né? Aí tem que entrar em vias judiciais para rescindir esse imóvel. Então, o inquilino ele tem o direito de receber o imóvel em perfeitas condições, ele tem o direito de preferência na aquisição do imóvel, se ele for alienado para terceiro. O proprietário tem o dever de ir lá notificar: olha, estou vendendo o imóvel, você tem interesse na compra, na aquisição? Inclusive, isso é uma coisa bem séria,
Porque o proprietário, quando ele vai oferecer o imóvel ao inquilino, ele tem que oferecer pelo preço certo, o preço que vai estar na escritura. Porque se ele passar depois dessa escritura por um valor menor e o inquilino tiver o dinheiro, ele pode anular, inclusive, essa venda. Então, são questões bem sérias, né? O inquilino ele pode rescindir o contrato a qualquer momento, desde que ele pague a multa proporcional pelo tempo de contrato. Doutora, como resolver conflitos de vizinhança? A gente sabe que isso é uma questão muito séria, a gente já viu vários casos que acaba até em tragédia, briga de vizinhos. Então, existem 3 situações, né? A do bom senso, de você ir lá e tentar apaziguar as coisas com o teu vizinho, olha, não estou contente com isso, não está saindo legal, mas isso que é quase impossível, né? E as vias judiciais, que seriam as cíveis e ex-criminais, né? É o único jeito, às vezes, de conter o conflito. Caminhos. São os caminhos. Eu posso rescindir um contrato antes do prazo? Você já havia dito, mas assim, antes desse prazo, eu posso rescindir ele? Como locador ou como inquilino? Como locadora. Como locadora, não. Você tem que cumprir o prazo. E como inquilino? Como inquilino, você pode, desde que você pague a multa contratual. E essa multa, ela varia? É de contrato por contrato? Então, geralmente, ela é estabelecida legalmente em 3 aluguéis, né? 3 vezes o valor da locação. Só que aí você tem que pegar o tempo que você cumpriu do contrato e o tempo que ainda há de cumprimento. Essa multa ela é proporcional. Agora, vamos falar dos deveres ali do locador. Quais são eles, doutora? Então, o primeiro dever é entregar o imóvel em perfeitas condições de uso, né? Manter o imóvel em perfeitas condições. Há situações em que, às vezes, necessita de benfeitorias úteis, né? Que não são deveres do inquilino, e aí o locador tem que fazer. São essas as questões. O locador ele tem que dar o direito de preferência de compra, ele tem que dar o recibo de pagamento. E qual a importância da escritura? Às vezes a gente compra um imóvel, não importa ali, eu conheço pessoas que tem vários e vários anos que comprou um imóvel e não tem ainda aquela escritura. Então, ela não tem um título de propriedade mesmo, né? Ela tem os direitos sobre a propriedade. São questões bem relativas. Você só vai ter mesmo a propriedade do imóvel com a escritura lavrada, com a escritura devidamente registrada. Por quê? A escritura ela é um histórico. Ela é um título aquisitivo do bem, a forma de pagamento, o preço. Ali vai constar se você pediu, requereu as certidões, se você consultou o imóvel. Bacana, doutor. E como fazer uma doação imobiliária? Existem umas questões, uns direitos que pode ou não pode. Então, você pode doar legalmente até 1/4 do imóvel. Da tua herança, não só de um imóvel, né? Da totalidade do que você tem, você pode doar 1/4 para quem você quiser, para o amigo, para a namorada, para o sobrinho, para quem você quiser. Esse 1/4 ele é reservado. O restante da herança do teu patrimônio você tem que doar para os seus herdeiros. Então, isso já é um direito ali, já está na lei. Já está na lei, você faz através de escritura pública. Existem formas também de preservar esse imóvel, como cláusulas de inalienabilidade. Então, o herdeiro que recebeu aquilo, o donatário, ele não pode vender. Se ele for um devedor no mercado, esse imóvel pode constar uma cláusula de inalienabilidade, né? A empenhorabilidade. Então, eu posso sofrer qualquer processo de execução. Aquele imóvel, ele é empenhorável, porque consta lá o regime da incomunicabilidade. Eu posso casar no regime da comunhão universal de bens, que esse
imóvel ele é incomunicável com o cônjuge. Então tem uma série de coisas, além de que a doação, até acho que 2.500 UFESPs por ano, ela é isenta de TCMD. E quais são as garantias locatícias? As garantias locatícias hoje que nós temos é a fiança, a caução e o seguro-fiança, que atualmente é o mais usado no mercado. Existe também assim muitas dúvidas quando a questão é aquela ordem de despejo. Quais são os prazos para uma ordem de despejo? Geralmente, existem algumas modalidades de despejo, mas a mais usada hoje é despejo por falta de pagamento, a despejo por denúncia vazia e o despejo para uso próprio. Geralmente por lei você tem que ter um prazo, você notifica o inquilino com 30 dias, 60 dias de antecedência. Não cumpriu aquela determinação. Sou devedor e não paguei o aluguel e não desocupei o imóvel. Então, depois de 30 dias de recebida a notificação, o locador ele pode entrar com uma ação de despejo contra o inquilino. Doutora, agora eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que todo mundo quer saber. A maioria das pessoas que começa ali passar alguns anos no imóvel, acha que tem direito. A gente quer saber como funciona o uso capião. É boa, né? É boa, eu gosto de uso capião. Vamos falar então. Um xodózinho, mas assim, é uma questão bem complexa. O uso capião é uma questão bem complexa. Existem vários tipos de uso capião, né? O uso capião, às vezes, como você me disse agora há pouco, eu comprei um imóvel por contrato. Olha a necessidade agora eu vou te falar a necessidade da escritura. Com o passar do tempo, quem me vendeu faleceu. E aí? Eu quero vender aquele imóvel, não tenho um título para mim vender, né? E nem sempre quem quer comprar, ele se sujeita a outro contrato, né? E aquela cadeia. Então aí você tem duas modalidades, ou adjudicação compulsória ou uma uso capião. Porque você tem um título aquisitivo, isso se chama uso capião ordinário. Aí vem a teteia do bolo, né? A cereja do bolo. Isso mesmo. Uso capião extraordinária. Fui lá, tem um terreninho lá do meu vizinho, eu construí uma casinha, ou ele deixou, e aí passaram-se 15 anos. Posse pacífica, mansa, não houve nenhum impedimento, estou pagando IPTU, tenho energia, tenho água, eu entro com a uso capião e me dá o direito aquisitivo de propriedade. Muito bom, muito boa mesmo. Se for o único bem imóvel, esse prazo de 15 cai para 10 anos. Isso é propriedade rural, propriedade urbana. Benfeitorias que aquela pessoa que está cuidando fez ali, os cuidados. Exatamente. Envolve pagar imposto também, doutora? Envolve pagar imposto, mas o que mais envolve é a posse pacífica e mansa. Ela não pode ser agressiva, violenta, entrei lá, sabe? Gente, eu tô demonstrando tanto interesse nessa pergunta que daqui a pouco o pessoal vai achar que eu vou querer invadir um terreno. Não, mas é uma pergunta que todo sentido, mundo tem, né? faz sentido. Tem muitas dúvidas, é uma pergunta que eu sei que o pessoal tem muitas dúvidas sobre os direitos dela. É bem bacana. Assim. E como são os direitos do comprador, doutora? Então, o comprador, ele tem direito, né, no imóvel descrito, ele vai, verifica, consulta o imóvel. Assim, mas eu não vejo bem questão de direito. Ele tem direito a ressarcimento de vícios. Às vezes o imóvel você compra, mas ele tem um vício oculto, vazamentos, parte estrutural, coisas que você vai ver. Então, tem uma garantia. Mas o que eu aconselho? Você vai comprar um imóvel, verifica ele desde o nascedouro. O que eu vejo muitas vezes no escritório? A pessoa vê um preço bom, um negócio bom, e ela se engana com aquilo lá. Estou fazendo um máximo. E aí, naquela ansiedade, às vezes ela nem ouve o advogado, ou ela nem pesquisa. Então, ela não pesquisa se o imóvel não tem ônus.
se o vendedor não é devedor no mercado, se ele não deve impostos, se ele não deve para terceiros. E numa dessas, às vezes, ele pode perder o imóvel. Ele comprou, pagou e vai perder, porque ele não tomou os cuidados necessários. Então, assim, não é uma questão de direito, é uma questão de você se precaver. Né? O direito ele tem. Eu vou perder o imóvel? Eu tenho o direito de me ressarcir. Mas será que esse vendedor lá na frente ele tem reserva para te ressarcir? Então você tem que ter cuidado e não ter o anseio de adquirir um bom negócio sem antes ver se realmente é um bom negócio. Que nem tudo que aquilo é bonito aos olhos, na realidade é bonito. Nem tudo que parece é. É, exatamente. Doutora, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes eu quero te pedir para deixar o endereço e o horário de funcionamento. A gente até falou o endereço, mas não falamos o horário de funcionamento. O meu escritório ele fica na Padre Teixeira, número 2272, é no centro, né? E o horário de funcionamento dele é das 9 ao meio-dia, das 14 às 18 horas, de segunda a sexta. Doutora, foi um prazer te receber aqui, tirou muitas dúvidas. Tá, foi um programa, como se diz, enriquecedor para quem vai assistir. Muito obrigada, tá, por estar aqui com a gente e a gente se coloca à disposição quando for em Ribeirão. Vai lá no nosso estúdio, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade e também fico à disposição de vocês sempre. Eu agradeço você pela companhia. Mantenha aí sempre informado no nosso programa, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, tá, pessoal? Quero encerrar o nosso programa de hoje deixando um grande beijo para vocês.